Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais uma análise do Dieguinho. Ontem, na terça-feira, o Vasco oficializou a contratação do Ricardo Sapinto, treinador português, algo, por exemplo, que não ocorre desde 1960. O Vasco tem um treinador estrangeiro. Depois de 60 anos, o Vasco volta a se reencontrar com um técnico estrangeiro. Bom, galera, é um pouco difícil fazer análise do trabalho do Ricardo Sapinto, mas eu estudei bastante, procurei bastante informação e eu vou trazer para vocês aqui o que eu consegui apurar. Por que é difícil fazer uma análise do trabalho dele? Primeiro, como treinador, é um período ainda curto, ele trabalha de 2012 até 2019, você pode colocar aí 8 anos de carreira, e esse 2020 agora, que ele ainda não tinha treinado nenhuma equipe, está vindo para o Vasco. Sua última equipe foi o Braga de Portugal na temporada 2019-2020. E aí o que acontece? Eu vou ter que desmembrar aqui algumas questões para vocês. Falar da personalidade dele, vou ter que falar para vocês aqui do esquema tático também, e vou ter que falar também da questão do relacionamento que ele tem por onde ele passa. Para vocês entenderem rapidamente, ele como jogador é muito parecido com o que ele era como treinador. Ele foi um jogador muito importante no futebol português, fez 50 jogos com a camisa da seleção de Portugal, marcou 15 gols, é ídolo do Sporting. Mas por que ele é ídolo do Sporting? Ele era um bom jogador tecnicamente, mas não era brilhante. Porém, era um cara extremamente aguerrido, um atacante que se matava, voltava na defesa, dava carrinho, se dava inteiro dentro de campo e sempre foi um cara muito vibrante. E a mesma forma como ele era como jogador, ele é assim como treinador. É um torcedor na beira do campo, grita, xinga, pula, arruma algumas confusões, porém, normalmente ele tem os jogadores próximos dele e é um cara bom de vestiário, porém, o pavio dele é muito curto e por essa questão da personalidade dele de ser muito forte, ele não acaba ficando muito tempo por onde ele passa. Ou ele arruma alguma confusão com os dirigentes, ou ele mesmo acaba ficando insatisfeito, até mesmo por alguns pedidos que ele faz. E a diretoria do clube ao qual ele está acaba não atendendo. Para ficar bem claro, duas situações aqui, tiveram várias outras, tá? Ele como diretor, antes de virar treinador em 2012, lembrando que ele se aposentou em 2007, pelo próprio Standard Liège da Bélgica, que eu vou falar daqui a pouquinho. Ele como diretor do Sporting, ele deu alguns socos e teve algumas agressões com o Liedson, atacante brasileiro, que vocês conhecem, jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, no próprio Sporting. E ele também, na época de jogador ainda, pegou o treinador Arthur Jorge, devido a ele ter cortado ele de uma convocação da seleção portuguesa, alegando indisciplina. Ele estava treinando no Sporting e ficou revoltado com essa situação. Na opinião dele, o motivo não era esse, foi mentira do treinador. Ele faltou o treino do Sporting, foi até onde treinava a seleção portuguesa e desferiu 2 socos no treinador da seleção de Portugal. Além disso, ele teve problema com um comentarista que estava falando mal dele, foi até a rádio onde o cara trabalhava lá e também arrumou uma confusão lá, parece que agrediu o cara, foi expulso uma vez de um avião, numa delegação ali, ele bateu boca. Então, assim, é um cara de personalidade muito difícil. E pessoas com esse temperamento, eles acabam não durando muito tempo, as pessoas acabam não conseguindo conviver com ele por muito tempo. Então, a primeira preocupação aqui que eu já tenho com o Ricardo Sapinto, pode ser um treinador promissor, pode ser bom treinador, mas pelo que eu tô vendo, pelo andar da carruagem, não deve ficar muito tempo no Vasco pela personalidade dele. E outra, com certeza ele vai começar a pedir algumas coisas que tá arriscado a diretoria do Vasco não entregar. Então, para fazer uma breve análise por alto, a gente tem que falar dessa personalidade dele difícil. Vou desmembrar um pouquinho aqui. Ele treinou 3 equipes em Portugal. A primeira foi o Sporting, começou muito bem, foi até
a final, né, da Taça de Portugal, acabou perdendo para uma equipe pequena, a Acadêmica, e foi até a semifinal, né, da Liga Europa, é a espécie de sul-americana nossa aqui, é a competição paralela à Champions League lá, né, Europa League. Ele foi até a semifinal. Depois ele treinou o Belenenses, que é uma equipe que é tradicional em Portugal, mas há muitos e muitos e muitos anos vem decadente. A sua última passagem agora, o último clube em 2019, ocorreram alguns fatos curiosos. Por exemplo, ele teve a maior pontuação da história do Braga numa Europa League, acabou focando na Europa League, deixando um pouco de lado o campeonato português, e isso acabou irritando um pouco os dirigentes. Foi muito bem na Liga Europa, foi às fases agudas, porém o Braga acabou na 8ª colocação do campeonato português. Teve uma situação importante também na passagem dele no Braga, que ele pegou um jogador que era pouco aproveitado, o Trincão, e esse jogador foi muito bem, e o Barcelona nessa temporada agora acabou de comprar o Trincão por 31 milhões de euros. Foi um jogador que ele, Pinto Sá, colocou para jogar e deu mais rodagem e acabou gerando essa venda maravilhosa aí para o Braga. Outra situação, ele em 2017 treinou o Standard de Liège, temporada 2017, temporada 2018, após ter rodado por algumas equipes gregas e ter passado no mundo árabe também. E por lá, ele também teve uma boa campanha, foi vice-campeão belga e também foi campeão da Copa da Bélgica. Inclusive, ele pediu a contratação do Carlinhos, que hoje está no Vasco. Carlinhos tinha se destacado em 2017 pelo Estoril de Portugal, teve próximo de fechar contrato com o Benfica queria o Carlinhos e queria o Bruno Gomes também, os dois jogadores do Estoril, e o Bruno Gomes acabou não indo. E o que acontece? O Benfica só queria se fosse os dois jogadores. E o Pinto Sá deu uma ligada para o Carlinhos e convidou ele para ir jogar na Bélgica. Foi bem com ele por lá, fez 3 gols e 3 assistências no período que ele jogou. Então, bem provavelmente, o Carlinhos deve ganhar moral com o Pinto Sá e ser titular nessa equipe do Vasco. O esquema tático que ele costuma usar é um 4-2-3-1, é basicamente um 4-3-3. Qual é a diferença do 4-2-3-1 para um 4-3-3? O 4-2-3-1, se você pega os dois pontas e empurra eles para frente, vira um 4-3-3. Você vai ter 2 volantes na ponta da área, um meia de ligação aqui, 2 atacantes abertos na frente e um atacante. No 4-2-3-1, se só empurra esses 2 atacantes um pouco mais para trás, né? Muitos chamam esse esquema de 4-2-3-1 também, antigo 4-5-1. E aí acaba voltando para a formação que a gente já jogava com o Ramon. O time do Ramon jogava com 2 jogadores abertos, quando estavam aptos a jogar os 2, era o Vinícius e o Thales. O Germancano jogava sozinho na frente e o Benítez nesse ponta de lança. Então espero que o Pinto Sá tenha variação tática, porque se ele ficar preso a esse 4-2-3-1, vai dar problema. A gente acabou de se livrar de um treinador porque era teimoso, não conseguia entender as peças que a gente tinha no elenco, cismava de jogar com 2 jogadores abertos, o Cano ficava sozinho no ataque, e aí o Benítez sobrecarregado no meio também. Então espero que ele olhe para o plantel do Vasco, colha informações e utilize um outro tipo de esquema, como por exemplo o 4-4-2, porque senão a gente vai trocar 6 por meia dúzia. Estilo de jogo, é um treinador que não é retranqueiro, pelo contrário, é um treinador ofensivo até demais, e as equipes dele são aguerridas. O cara tem que entregar sangue e suor dentro de campo, senão o treinador pega o cara no esporro e se der mole até na porrada, como eu contei para vocês aí. E um time que ele gosta também daquele zagueiro xerife, né? Ele gosta de um camisa 10 clássico, lançador, que municia bem o ataque. Nós temos o Martim Benítez e gosta de homens fortes na marcação. O Leonardo Gil, que está chegando agora aí, né, vai atender muito bem ele nessa posição. Mas vamos ver, espero que ele tenha repertório,
Porque, na minha opinião, o Vasco não tem time para jogar num 4-2-3-1. E ele dificilmente muda a formação tática dele por onde ele passou. Usualmente ele usa o 4-2-3-1. Então a análise que eu pude fazer para vocês é uma análise mais na parte teórica, até porque não adianta eu pegar 1, 2 jogos das equipes que ele trabalhou, não dá para você analisar o trabalho de um treinador por 1 ou 2 jogos. Se não, eu analiso a estreia do Ramon contra o Sport, acho que ele é maravilhoso, e pego, por exemplo, o jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro e falo que o Ramon é uma porcaria. Então você tem que analisar um pacote, um combo, 15, 20 jogos. Então o que eu fiz? Convidei um amigo meu, o Pedro do canal Lanterna Vermelha, direto de Portugal, para trazer mais informações para vocês. Ele, que é português, acompanhou de perto o trabalho do Ricardo Sapinto, tanto quanto jogador, como também agora como treinador. Afinal de contas, ele trabalhou em 3 equipes portuguesas, o Sport, o Braga e também o Belenense. Eu vou trazer para vocês agora meu grande amigo, o Pedro, do canal Lanterna Vermelha. Já me despeço por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu like se você gostou do vídeo. Se não gostou, pode deixar o dislike também. E fica aí agora com essa análise aí maravilhosa aí do meu grande amigo Pedro, do canal Lanterna Vermelha. E aproveita, se inscreve no canal dele aí também, tem um canal muito bacana e fala do futebol português. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E agora é o momento de ir em volta. Vasco, tamo junto. E quero ouvir vocês sobre a minha análise aí, a análise do Pedro. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Fala, Diguinho, meu parceiro, fala galera do canal Futebolaço Vasco, grande abraço aí para todo mundo, para a nação vascaína. Diguinho, espero que esteja tudo certo com você, meu mano, muito obrigado por me receber aí novamente, dessa vez para falar do Ricardo Sapinto, né, que será o próximo treinador do Vasco, cara, e eu acho que é uma boa contratação aí do seu time, do vosso time. Para quem não sabe, eu sou português, tal como o Sapinto, né, estou aqui em Portugal, estou falando assim com o sotaque BR para todo mundo entender, tá bom? Se falar algo errado, me perdoa aí desde já, galera. Me compreende, por favor. Eu tenho também um canal aqui no YouTube chamado Lanterna Vermelha, onde dou as notícias do futebol português, falo, comento, etc. Hoje falei do Sapinto, portanto, se quiser estar a par das notícias aqui em Portugal, é só passar lá, se inscreve e dá essa moral que a gente agradece. E galera, é muito fácil falar do Sapinto. Eu descreveria o Sapinto em uma palavra. Eu e toda a gente, todo mundo aqui em Portugal. O Sapinto é um cara agressivo. Esse é o Sapinto. Ele era agressivo como jogador, é agressivo como pessoa e é agressivo como treinador também. Para vocês terem uma ideia, o Sapinto era um grande jogador português, era jogador de seleção portuguesa, e houve um dia em que ele saiu no soco com o técnico da seleção portuguesa, uma lenda do futebol aqui, Arthur Jorge. Ele ferve em pouca água. Eu espero que o presidente do Vasco tenha noção de quem está contratando. Se ele prometer algo, ele tem que cumprir, senão o Sapinto vai embora passado 2 dias imediatamente. Ou então sai no soco, galera, já não digo nada. Sapinto é assim, você não sabe o que esperar. Agora, te garanto, o que você pode esperar é um cara com muito compromisso, muita garra e muita agressividade dentro de campo. O jogador vai ter que correr, vai ter que respeitar essa camisa, porque aqui não é brincadeira não. Vai ter que deixar sangue, suor e lágrima dentro de campo, se não é arrumado, cara. Não adianta. Não pode ser Cristiano Ronaldo, pode ser Messi, pode ser Neymar. Se não correr dentro de campo, se não tiver compromisso, com o Sapinto sai. Ele não é nenhum mestre tático, tá bom, galera? Ele não vai pôr o Vasco a jogar a Barcelona. Não vai ser o Flamengo do Jorge Jesus jogando. Não vai, tirando aí o cavalinho da chuva. Agora, posso te garantir que agressividade e compromisso essa equipa vai ter. Porque isso é simplesmente Sapinto. Sapinto é assim. Fora isso, galera, obviamente que ele é um bom treinador na minha opinião. Passou por muitos clubes até agora na sua curta carreira. Você pode me falar, mas se ele é assim tão bom, por que é que ele teve apenas 1 ano em todos os clubes que passou? Por que não 2, 3 anos? Galera, é muito simples. Há 2 razões para isso e nenhuma delas tem a ver com resultados serem negativos. Tem a ver com briga com o presidente, como eu já falei antes, é um cara agressivo, ou então o projeto da equipa já não agrada mais, ok? Porque os resultados em todos os times que ele passou foram positivos. Por exemplo, na temporada passada com o Braga passou uma fase de grupos em primeira posição da tabela do grupo dele com Wolverhampton e Besiktas. E depois o Sapinto foi demitido porque brigou com o presidente. Na Bélgica, por exemplo, com o Standard Liège completamente virado, ele conseguiu ganhar a taça da Bélgica. Na Polónia foi vice. Portanto,
Ele apenas não tem tido bons projetos, porque ele é um bom treinador. Agora, sistema tático, o Sapinto costuma usar um 4-2-3-1, ele gosta de alas bem abertos, alas rápidos, como o Thales Magno, por exemplo, gosta de usar um 10 no seu sistema tático, um 10 criativo para poder lançar as bolas, desmarcar, fazer passes para golo, e ele gosta de sair de trás jogando bem apoiado, não gosta de pontapé para a frente. E como já falei, uma equipa agressiva, muito agressiva e ofensiva. Mas como eu falei, galera, mais do que tudo, pode esperar compromisso e muita agressividade da sua equipa, o Vasco. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham muito sucesso aí com o Sapinto, que ele tenha muita sorte, que tudo corra bem. E já sabe, tem que saber relacionar com o Sapinto, senão a coisa vai dar pro torto, galera. Diguinho, grande abraço aí pra todo mundo. Falou!